Olá pessoal, hoje nós damos início então à nossa primeira aula do quarto módulo das aulas de Biologia, que é a aula de evolução. E nessas aulas a gente vai tentar explicar para vocês um pouquinho sobre como é que surgiu o pensamento e como é que surgiu a curiosidade, a parte histórica mas para as explicações, para a gente entender um pouquinho mais sobre a origem da vida e dos seres vivos. Basicamente, então, turma, eu queria começar com vocês com a definição. Evolução biológica, de acordo com o que está falando aqui no nosso slide, é descendência com modificação. E isso vale tanto para uma escala pequena, ou seja, quando a gente está falando em quanto frequente um gene aparece dentro de uma população, gene, por exemplo, para lábios finos ou para covinha no queixo e assim por diante, como em larga escala, que seria a gente pensar em espécies diferentes que vieram de um mesmo ancestral e o quão diferente elas ficaram após várias gerações a partir desse ancestral comum. Então, basicamente, turma, a evolução ela vem para ajudar a gente a desvendar um pouquinho sobre a história da nossa vida. De acordo com o que mostra essa imagem que a gente vê aqui no slide, então, ela está querendo mostrar para a gente o quê? O planeta, carga genética e a derivação dos diferentes seres vivos que hoje habitam o nosso planeta, passando por vegetais e animais, né? Dos que já foram, né? Que já não existem mais, que estão em extinção, aos que surgiram e ainda estão entre nós, como nós mesmos, répteis, insetos e assim por diante, certo? Começando então com o histórico. Quem primeiro pensou em evolução foi Aristóteles, né? Aristóteles pensou muito sobre muita coisa, né? Ele deu sempre ali, ele colocou o seu dedinho em diversas ciências que derivaram a partir de seus pensamentos. E a evolução não foi diferente. Aristóteles considerava a evolução de acordo com os critérios da geração espontânea. Então aqui a gente tem uma foto mostrando uma estátua de como Aristóteles está representado. E aqui um pouquinho sobre a geração espontânea, só para a gente relembrar, né? Basicamente, a teoria da geração espontânea falava que a partir de matéria inanimada, ou seja, matéria que não tem vida, a vida surgia. Então aí nós tivemos diversos pensadores, diversos cientistas que acreditavam na teoria da geração espontânea e criavam receitas para comprovar que a sua teoria estava certa, né? Um desses cientistas criou então essa receita que a gente conhece, que basicamente era o seguinte: pegue grãos de trigo, coloque dentro de um cesto junto com uma camisa suada, pegue esses dois que estão dentro do cesto, coloca dentro de um celeiro, na época que ele criou isso, celeiro era comum em fazendas, e dali a alguns dias você vai ver que aparecerão ratos. Então, segundo a teoria dele, os ratos surgiam a partir da matéria inanimada, que era grãos de trigo com camisa suada. Com o passar do tempo, turma, a gente saiu então da era que pensava um pouco na ciência com um pensamento mais objetivo e a gente entrou na Idade Média. E na Idade Média a gente teve a influência muito grande da religião, principalmente do catolicismo. E essa religião foi tão forte que ela influenciou também nas ideias de evolução. E aí a gente teve as teorias relacionadas ao criacionismo e a partir do criacionismo o fixismo. Então, um quadro muito famoso que retrata o criacionismo é o quadro chamado Criação de Adão, que está representado aqui nessa imagem, que foi pintado por Michelangelo, mostrando Adão aqui na Terra e Deus nos céus, falando que Adão era a criação de Deus, então criacionismo. E o fixismo, ele é uma ramificação do criacionismo.
ele diz que já que foi um Deus ou um ser superior que deu a vida na Terra e criou essa vida, os seres vivos eles são imutáveis, ou seja, se a gente tem uma espécie com certas características, foi esse ser superior que a fez e com o passar do tempo as características são as mesmas. Por mais que elas sejam próximas e parecidas, cada espécie foi criada por esse ser superior, ou seja, é fixo, né? Nada, um não deriva do outro. Passada a Idade Média, a gente começou então a época do Iluminismo e começaram as discordâncias em relação às teorias de criacionismo e fixismo, voltando um pouquinho à ideia da geração espontânea. Buffon, por exemplo, que nasceu em 1707 e morreu em 1788, estudou geologia, botânica e paleontologia. Ele teve um projeto no qual ele quis fazer uma enciclopédia com 50 volumes. Como Buffon era francês, o nome da enciclopédia é francês. Então ele criou aqui a Histoire naturelle générale et particulière, onde ele falava das ideias evolutivas, levando em consideração geologia, botânica e paleontologia. Mais tarde, essas ideias seriam defendidas por Lamarck e Darwin. Então Buffon teve uma participação muito importante para a teoria da evolução que a gente conhece hoje como mais aceita. Gente, lembrando, a teoria da evolução mais aceita hoje não significa que é a correta. Só significa que hoje, com os dados que a gente tem e o pensamento da sociedade que a gente tem culturalmente, é a que mais nos satisfaz. Pode ser que daqui a um tempo apareça uma nova teoria e hoje, como a gente não acredita muito na teoria da geração espontânea, pode ser que a teoria da evolução nossa hoje também caia por terra, tá? Mas basicamente, qual foi a boa contribuição de Buffon, então? Ele abandonou o criacionismo e ele voltou a defender a geração espontânea. Lamarck é de 1744 a 1829, né, nascimento e morte, e pensando na evolução, ele criou a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então aqui a gente tem uma fotinho de Lamarck bem bonitinha. E, basicamente, o que quer dizer lei do uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos? Essa imagem aqui do lado das girafinhas, ela mostra bem, ó. Ele quis dizer o seguinte, existe então, olhando para a imagem, tá? Existe então populações de girafas que têm tamanhos de pescoço diferentes. E dentro dessa população, então, o que a gente vai ter? Girafas de pescoço baixo que alcançam arbustos baixos e girafas de pescoço alto que alcançam arbustos altos. Com a lei do uso e desuso, as girafas de pescoço baixo se davam muito bem em arbustos baixos, então elas não precisavam que seu pescoço crescesse. Já as girafas de pescoço alto, como buscavam alimentos em arbustos cada vez mais altos, elas precisavam forçar seu pescoço a crescer um pouquinho. Basicamente, o que ele estava pensando era mais ou menos o que a gente vê hoje quando uma pessoa vai para a academia malhar forte. Ela tem um tamanho muscular padrão e, de repente, de tanto malhar, ela fica extremamente musculosa. Ele levou isso em consideração. E a gente observa isso na nossa sociedade. Não é uma observação inviável. O problema foi o que Lamarck concluiu depois disso que a gente vai ver já já. E aí, então, para ele, basicamente, existiam duas espécies, né, duas variedades de girafas, uma de pescoço baixo para ficar se alimentando de arbustos baixos e uma de pescoço mais alto que se forçou a ser mais alto porque ela buscava alimento em arbustos cada vez mais altos. Quando Wallace começou a querer publicar suas descobertas, ele mandou uma carta para Darwin. Por quê? Porque Wallace trabalhava muito viajando. Ele veio para a Amazônia, ele foi para a Ásia, para a Indonésia. E o Darwin, ele trabalhava muito com pombos. E aí ele escreveu para o Wallace pedindo algumas amostras de pombos dos lugares onde ele viajava. E o Wallace, então, se sentiu à vontade, se sentiu tranquilo
para escrever para Darwin, contando para ele o que ele estava descobrindo sobre a teoria da evolução, sobre o selecionismo. Darwin se assustou. Ele falou: opa, tudo que eu estudei nos 20 anos o Wallace está concordando. E o Darwin estava terminando de escrever o livro dele. Então, o que aconteceu? Eles tinham um amigo em comum, que era o Charles Lyndell, e o Charles Lyndell convidou os dois para apresentar o trabalho deles na Sociedade Linneliana, em Londres. Só que o Wallace preferiu continuar viajando para colher as suas amostras, e o Darwin foi lá falar sobre o livro dele, que ele chamou de Origem das Espécies. Como Darwin foi e apresentou e divulgou para o mundo científico o que ele estava pensando, o Darwin levou um pouco mais a fama do que o Wallace. Então, historicamente, a gente atribui a teoria da evolução para Darwin, mas o Wallace tem muito crédito também porque ele descobriu praticamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Bom, turma, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Tá aqui as referências das aulas. Eu espero que vocês tenham gostado, estudem bastante e até a aula 2.